Santo de Deus, ao receber a revelação divina de Deus, para trazer esse tema para esta campanha de quarta-feira, foi algo divino da parte de Deus, porque a igreja, a sociedade, o mundo, o Brasil, de certa forma está atravessando um momento muito crítico na vida de cada indivíduo, e principalmente na igreja, na sociedade, está atravessando um momento de bastante embaraço, principalmente quando se trata no requisito de casamento, de comunhão, de união, de comunhão. E isso nós temos visto nos dias de hoje, sendo banalizado de uma forma tão gigantesca, algo que Deus, desde o seu princípio, estabeleceu, colocou as suas mãos maravilhosa, e trouxe o relacionamento do casal Adão e Eva, e selou com a sua bênção, mostrando para a humanidade que Deus sempre aprova e sempre vai aprovar o casamento entre um homem e entre uma mulher. E então eu comecei a meditar, a pensar dentro desse capítulo que nós lemos, o amado irmão leu no princípio da leitura oficial nesta noite, e aqui nós vamos entender, aprender algumas lições que nós vamos aplicar para a nossa vida, para que nós possamos entender o mistério que Deus tem para conosco nesta noite. Meus amados e queridos irmãos, quando nós começamos a ler o primeiro versículo do capítulo de João, o apóstolo do Senhor, João, aquele que tinha intimidade com o Senhor, aquele que se achegava ao peito do Senhor e pousava a sua cabeça sobre o peito do Senhor Jesus, porque ele tinha esta intimidade. Então João já começa a descrever no seu primeiro versículo do capítulo 2, e dizendo: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Então o Senhor, ele começa a mostrar para nós que o casamento que o pastor já antecedeu, que estabelecia na vida de Jesus, no seu ministério, o primeiro casamento ao qual Jesus, ele fez ali o primeiro milagre, dando um certo sentido, apontando para o princípio de Gênesis, quando Deus também estabeleceu o primeiro casamento ali, o primeiro milagre do homem e da mulher. Porque quando nós olhamos para o milagre na junção, na união do homem para a mulher, é somente Deus, é somente o Espírito Santo, é somente a graça de Deus que há de fazer que um ser homem e uma mulher tenha uma comunhão, tenha uma união. São duas vidas, são duas pessoas completamente completamente diferente de uma da outra, completamente uma raciocina de uma maneira, uma se comporta de outra maneira, um tem um hábito de uma forma, um tem uma mais força, o outro é mais fraco, o outro é mais agride mais, a outra é sensível demais, e é somente Deus que tem esse poder de trazer duas pessoas diferentes para se unir e para viver junto por toda a vida. E Jesus aqui nesse capítulo 2, ele vai trazer de certa forma algo interessante, assemelhando com a passagem de Gênesis ali, na união daquele casal. E o Senhor Jesus, ele vai nos trazer nesse capítulo primeiro, que Jesus, ele foi para um casamento, porque havia um casamento, havia uma união naquela cidade de Caná da Galileia, e Jesus, ele foi convidado para estar naquele casamento. Quando nós entendemos de casamento, ou quando nós vemos alguém ou alguma pessoa que está no plano de se casar, toda a cerimônia,
todo planejamento de casamento é tudo em mínimos detalhes colocado num caderno, numa folha, para que no dia do casamento não venha nada faltar, não venha nada dar errado, que tudo seja perfeito, tudo seja bonito, né? Tudo seja encantador. Apesar que eu trabalhei 15 anos fazendo filmagem de casamento, então eu entendo um pouco desta parte, desta cerimônia, de todos o desenvolver do casamento, o planejamento, né? O tapete, as colunas de flor, o arranjo aqui na frente, né? O arco lá na porta, toda noiva e o noivo assenta, né? Combina, planeja, para que o casamento venha dar tudo certo, venha ter tudo perfeito, que o casamento, após o casamento, todo mundo comenta, todo mundo conversa. Olha, você viu o casamento dele? Você viu o casamento dele? O que fazer que algo fique histórico aqui na cidade de Aguaí. Toda noiva tem esse desejo no coração de impactar a cidade, impactar os convidados. Os noivos têm o planejamento de mostrar para os padrinhos que aquilo que eles fizeram, aquela cerimônia ficou marcante na sua vida. E Jesus, ele tem essa visão de que ele foi para esse casamento, e dentro daquele casamento, a Bíblia vai nos contar no versículo 2, que ele, no capítulo 2 e no versículo 2, que ele foi convidado para este casamento. Ele diz bem claro, João, que Jesus, ele foi convidado para o casamento juntamente com os seus discípulos. A mãe de Jesus, no capítulo 2, versículo 1, vai nos dizer, João, que ela já estava no casamento. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui já ouvimos muitos pregadores, ministros, missionários, mulheres pregando acerca deste capítulo, mas nós também não aprendemos que, até nós já ouvimos, que se faz necessário para o casamento ser forte, para a estrutura do casamento ser boa, é necessário nós convidarmos o Senhor Jesus para fazer parte do nosso casamento. E aqui João, ele descreve desta maneira, que convidaram também a Jesus e os seus discípulos. Mas Deus nos traz aqui nesta noite para que a relação entre o homem e a mulher, entre o casal, a família, Jesus me traz aqui ao meu coração que nós não devemos só convidar o Senhor para o casamento, mas que nós devemos convidar o Senhor para fazer morada dentro do nosso casamento. Não apenas ele chegar, ficar e sair, não, para que ele possa chegar, entrar e permanecer dentro do casamento. Porque Jesus, dentro do casamento, ele vai saber que vai ter horas que vai estar altos e baixos. Todo casamento vive um processo, né, um caminho que precisa de ajustes, que precisa se achegar, que precisa de correção. E Jesus, estando morando dentro desse casamento, o Senhor, ele vai dar estratégia, vai dar sabedoria, vai dar entendimento ao casal, para que eles possam se arrumar, se ajeitar. Então Jesus, para realizar a união, a comunhão, a sua alegria, a sua bênção, a sua vitória, o Senhor, ele tem que permanecer no seu casamento. E nós podemos entender também que o casamento pode ser a sua vida. O casamento pode ser você pessoalmente. O Senhor, ele tem que ir para o seu casamento, para a sua vida, não em tempo, não em hora, mas ele tem que ficar permanente na sua vida. Por quê? Vai ter aqueles momentos de altos, vai ter aqueles momentos de baixo, mas se você tiver com o Senhor Jesus no seu casamento, na sua vida, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar ânimo, vai te dar força, Ele vai te levantar, vai te sustentar, porque muitas das vezes a crise também tem ensinamentos para a nossa vida que faz nós aprendermos,
que vem nos ensinar, para que nós possamos suportar, para que nós possamos estar de pé. E se o Senhor estiver conosco, nós seremos mais do que vitorioso por aquele que nos amou. Esse é o papel de que Jesus, Ele tem que morar dentro de nossas vidas, dentro dos nossos corações, para que Ele possa realizar o milagre na nossa vida. E no casamento, no versículo 3, Maria também chega até Jesus e fala para Jesus: olha, Senhor, acabou o vinho. Jesus, acabou o vinho. Então nós aprendemos que nós somos casados, ou você que planeja casar, que mesmo Jesus no casamento, mesmo Jesus na sua vida, às vezes acaba o vinho, às vezes acaba a alegria, às vezes acaba o contentamento, mas o que nós devemos nunca esquecer, que mesmo na diversidade, o Senhor estando com nós, as coisas podem ser mudadas, as coisas podem ser transformadas. Se o Senhor mesmo no casamento, o vinho acabou, a alegria que representa o vinho, mas o Senhor está no casamento, o Senhor está na sua vida, tranquilize o seu coração, acalma ele, porque o Senhor na hora certa, no momento certo, o Senhor lhe vai trabalhar, o Senhor vai agir. E Maria, com essa preocupação, ela foi até Jesus dizer para Jesus que o vinho acabou. Ela foi até Jesus. Então aqui tem a outra lição que nós devemos aprender, que no momento de crise, de dificuldade, seja a sua área qual for, o primeiro passo que Maria vai nos ensinar é que nós devemos ir na pessoa certa, no lugar certo, na pessoa de Cristo, que é a pessoa correta. Não é correr para as redes sociais e ali nas redes sociais colocar que está em crise, que está difícil, né? Não estou suportando, não estou aguentando. Não, ela vem nos ensinar que quando as coisas não estão andando bem, não estão trilhando bem, nós devemos até Jesus e falar: Senhor, o vinho acabou, Senhor, né? A alegria do meu relacionamento acabou, né? Não tem mais jeito, não vejo luz, né? Não consigo mais. Aí, se você colocar na mão de Jesus, aquele que pode fazer todas as coisas, aí o Senhor lhe pega na mão e começa a mudar. Mudar. E algo que me traz bastante atenção aqui também nesta noite, que quando ela foi até Jesus e falar que o vinho acabou, mostra para mim, e eu quero transmitir a você, que ela foi sensível, ela teve uma sensibilidade de captar que o vinho estava acabando, ou que o vinho acabou. Em toda festa, a Bíblia vai nos dar esse respaldo de que Maria sabia que o vinho tinha acabado. Por que Maria ela vai entender que o vinho tinha acabado? Porque ela estava atenta, ela estava vigilante, ela tinha sensibilidade, enxergava as coisas. Então nós entendemos que a mulher, pela sua sensibilidade, ela tem um sentido mais elevado do que o homem. Ela começa a observar e ver que as coisas não estão andando certo, que não estão caminhando, que não estão funcionando. E a mulher, quando ela fala uma coisa, ela bate numa tecla, o homem tem que atentar para aquilo que ela fala, porque aquilo que ela fala acontece. Tem alguma mulher dessa maneira? Aqui tem algum homem que a mulher falou: olha, vigia, que não vai dar certo, não entra nesse negócio que não vai funcionar, que eu estou até vendo que como vai terminar isso. Tem alguma mulher, algum homem que recebeu mais ou menos essa comparação?
porque a mulher tem essa sensibilidade. Todo mundo no casamento estava ali bebendo, né, farrando, né, se alimentando, divertindo, mas Maria, uma mulher, teve a sensibilidade de ver que o vinho estava, ou está acabando, acabou, e a mulher, Deus deu isso para ela. É tão interessante que a sensibilidade da mulher, né, ela é tão profunda, pastores, que quando a mulher ganha um neném, né, está com seu bebezinho ali na cama ou ali no berço, ela conhece, ela sabe o mexido que o neném dá, o sussurro que o neném dá, o jeito do neném respirar, o choro que o neném chorar, ela conhece. Nós homens, olhar para o neném chorando, nós vai falar assim: dá mamar para ela, dá leite para ela, que está chorando até agora. A mulher sabe o que ela vai falar? É birra. A mulher já faz a leitura, né, do ambiente, porque ela tem essa sensibilidade. Então, aqui nós viemos aprender aqui nesta noite, igreja, que quando as coisas elas começam a sair fora do eixo, quando as coisas elas começam a dar os primeiros passos fora dos trilhos, você tem que correr aos pés de Jesus, você correr diante do Senhor e falar: olha, Senhor, ainda não acabou o vinho, mas parece que já está acabando, já está no final do pote, no final da garrafa, a alegria minha já está indo embora. Eu quero colocar na sua mão para que o Senhor faça alguma coisa, porque o Senhor é o único que pode resolver esse meu problema. Então você tem a sensibilidade, você tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele mostra para você, mostra para nós o que as coisas estão funcionando certo, e se as coisas não estão funcionando correto. Você tem essa sensibilidade, e ela vem nos mostrar para nós que nós devemos estar atentos para isso, de ir até Jesus, de ter essa visão, essa sensibilidade. E no versículo 4, e quando ela vai até Jesus, Jesus de certa forma diz assim para ela: olha, mulher, não é chegada a minha hora, né? Não é chegado o meu momento. Jesus queria mostrar para Maria naquela situação, e Jesus quer mostrar para nós aqui, que existem coisas que Deus ainda não fez, Deus não realizou na sua vida, porque existe ainda o momento certo, a hora certa de Deus trabalhar, de Deus pôr a mão, de Deus fazer acontecer na sua vida. É a hora de Deus. Você faz como Maria fez, colocou na mão do Senhor, o Senhor acabou o vinho, está aqui na sua mão. Então o que mostra para nós, se nós colocamos na mão do Senhor, nós devemos esperar no Senhor, confiar nele, porque ele é fiel para cumprir, né? Aquilo que nós colocamos na mão do Senhor, é não correr, né, e tirar da mão do Senhor para tentar fazermos da nossa forma, não, é deixar que o Senhor, ele faça da maneira que o Senhor sabe fazer melhor do que nós. E é isso que muitas das vezes nós vemos, muitos relacionamentos, principalmente no século 21, que tem desvalorizado a comunhão, a união do casal, que tem, né, feito de muitas formas para desconstruir aquilo que Deus construiu, né, para desfazer aquilo que Deus fez, né, para arrancar aquilo que Deus plantou, o casal, como um exemplo para a sociedade de união, de comunhão, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, porque nós vemos hoje a estatística, né, no Brasil principalmente, quando se trata de casamento, né, 53% dos casais que casam no cartório separam, 53%, é mais do que o dobro.
porque o inimigo, o diabo, o Satanás, aquele ao qual veio matar, roubar e destruir, ele tem colocado a cunha, ele tem colocado o dedo, muitas das vezes tentando separar, tentando colocar divisão, trazendo para a vida do casal a mal compreensão entre um e outro, e o casamento nos dias que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, vai perdendo o seu valor. É tudo armação do inimigo. Mas a igreja sempre tem que estar atento, vigilante, apta a entender o mistério que está rolando, que nós vemos uma ação maligna agindo, e a igreja em todo momento tem que estar em oração, em comunhão, orando para que a obra de Deus ela faça notória na vida do casal, na vida do homem, na vida da mulher, ele usa esta expressão para ela, não é chegada a minha hora, tudo tem o seu tempo, e Jesus falando daquela forma para ela, que você já leu hoje aqui, parece que Jesus usou uma palavra de ofensa, mas era um costume nos dias ao qual Jesus vinha, falando para ela. De certa forma, parece que nós lendo aquela passagem no versículo 4, parece que fere um pouco o nosso lado intelectual, mas era um costume que tinha, porque Jesus estava dizendo para ela: espera, calma, não chegou o momento agora, tenha paciência, não é agora, calma. E às vezes isso pesa para nós, às vezes esse não do Senhor que é carregado de espera, às vezes nós não temos essa paciência, nós não temos esse controle de esperar no Senhor, e às vezes nós, por não esperarmos o agir de Deus, muitas das vezes nós trocamos os pés pela mão e fazemos das nossas próprias vontades, com os nossos próprios afazeres, com as nossas próprias mãos, e as coisas não funcionam, as coisas dão errada, e às vezes o Senhor fala: espera, para, não, às vezes nós não acata, e às vezes o inimigo vem, faz isso, chuta o pau da barraca, derruba tudo, vira as costas, abandona, e aquilo que ele diz sim, nós acatamos, e quando o Senhor fala não, espera, nós rejeitamos. É o cuidado que nós devemos ter, é a vigilância que nós temos que ter, paciência. Paciência é uma palavra difícil hoje de nós vivermos essa paciência. No século 21, vou dar um exemplo, já que ele está falando de casamento, pastor. Fala assim para a esposa assim: olha, eu tenho um negócio para conversar com você amanhã na hora do almoço. Fala assim: eu tenho um negócio para conversar com você na hora do almoço amanhã, tá? Você não dorme hoje à noite, Você não fica sossegado a noite inteira enquanto você não contar, porque a sociedade não tem paciência, não consegue esperar, ou é já ou é agora, para depois não tem. E o Senhor diz não, olha, espera um pouco, tenha paciência, que tem eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Então viemos aprender que quando está na mão do Senhor, nós devemos ter paciência, que o tempo do Senhor, quando Ele resolve fazer no seu tempo, as coisas andam direito, as coisas funcionam. E vem aí no versículo 5, e daí quando Jesus disse essa palavra para ela, ela correu até os encarregados, até os servidores, melhor dizendo, e diz assim para ele: olha, fazei tudo isso que ele vos mandar, olha, tudo o que ele falar, vocês façam. Ela deu esta ordem, vamos dizendo assim, para aquele servo, para que ele, tudo que o Senhor Jesus ordenasse que eles fizessem, era para eles fazer. Então aqueles servos, ficou ali na expectativa e na espera daquela palavra que o Senhor iria falar para ele. Maria queria dizer para ele, e o Espírito Santo diz para mim que nessa noite,
né, para que nós venhamos aprender através da sua palavra, que nós devemos acatar a palavra do Senhor, apenas a palavra do Senhor, espera na palavra do Senhor, obedece a palavra do Senhor. Foi isso que ela falou para aqueles servos ali: olha, fazei tudo isso que Ele vos mandar. Quer dizer que mostra para nós a palavra, né? Uma palavra que o Senhor ordena, as coisas mudam. Uma palavra que o Senhor lança no seu problema, as coisas se transformam. Uma palavra que o Senhor lança lá naqueles papéis que o pastor orou, que está lá embaraçado, que está preso, que não anda, que não funciona. Apenas uma palavra, aquilo que está embaixo passa a ficar por cima, aquilo que está oculto passa a estar à luz do Senhor, e clareia sobre aquilo, porque por causa de uma palavra. Não foi assim aquele centurião lá de Cafarnaum? Ó Senhor, diz apenas uma palavra, que o meu servo ficará bom, porque eu também sou homem de palavras. Eu digo a este vai e ele vai, e a outro vem e a outro vem, e digo a outro faz isso e ele faz, mas diz apenas uma palavra que o meu servo ficará bom. Jesus ficou maravilhado de ver tamanha fé, apenas uma palavra. E a igreja muitas das vezes, né, o pastor aqui bate, os obreiros aqui falam, né, olha, tenha cautela, olha, ouve a palavra de Deus, acata os ensinamentos que o Senhor deixou, né, vive ela, busque ela, que o Senhor ele vai fazer o impossível na sua vida, vai mudar as coisas da água para o vinho, e você vai ver a vitória na sua vida, na sua casa. É através da palavra. A palavra ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela é viva, então ela tem vida, ela não é morta, ela não está parada. A palavra ela age, porque ela tem vida. Você recebendo esta palavra dentro do seu ser, ela começa a trabalhar, vai trazendo paz, vai trazendo contentamento, vai trazendo comunhão com Deus, vai trazendo ao seu coração paz, alegria. É a palavra, ela é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é o remédio. Em outras palavras, ele quis dizer, ela é o remédio. A partir do momento que você tomar esse remédio, ele é eficaz, ele age no seu corpo. Nós não temos costume de tomar um remédio numa farmácia, no hospital. É mais ou menos isso que o Senhor quer dizer, que ela é eficaz. Você tomando esse remédio, ele também vai agir em todo o seu corpo, na mente, no coração, na corrente sanguínea, nos ossos, nos nervos, porque ela é viva e eficaz, é penetrante, ela penetra. É isso que o Senhor me traz aqui nesta noite. E eles estavam esperando aquela palavra de Jesus. E a Bíblia vai nos contar nesse mesmo capítulo que havia 6 talhas que estavam ali vazias. E o Senhor diz para aquele servo: olha, enche toda aquela talha de água. O irmão leu, até a boca. Enche toda aquela talha. Porque aqui vai nos ensinar que aquelas talhas eram para purificação, mas aqui vai nos ensinar aqui nesta noite, que o Senhor ele só pode agir na talha, no barro, no vaso, se estiver cheio. Não tem como Deus, o Senhor, agir no vaso que está vazio, no vaso que está sem expectativa nenhuma, sem ânimo nenhum, totalmente vazio de Bíblia, totalmente vazio de Deus, totalmente vazio de louvor, de adoração a Deus. Então Deus me traz aqui nesta noite para dizer para você: olha, se enche até a boca, e aí eu vou fazer o impossível na sua vida, eu vou fazer a transformação na sua vida, na sua casa, na sua família, na saúde, aonde você colocar o propósito no seu coração, o Senhor vai fazer mudança. Vai precisar encher. Mas como encher, irmão? Encher através da palavra, através da leitura, através do louvor,
aplicar a sua vida nos trabalhos da igreja, na comunhão dos irmãos, né? Se envolver na escola dominical, no estudo. É você dia após dia enchendo de água a sua vida, e quando ela estiver na medida que Deus enxergar, olha, agora que eu vou começar a agir nesse vaso, é agora que eu começar a fazer um milagre, porque esse vaso já está pronto, está cheio, está preparado. E é aí que o Senhor vem nos ensinar a respeito daquelas talhas. Ela estava sem valor, estava insignificante, porque estava vazia. Mas no momento que eles encheram de água, aí o Senhor pôde trabalhar naqueles vasos. E é interessante que diante dos olhos daquele servo, o encher de água, né, parecia uma coisa insignificante, parecia uma coisa que não rimava, água e vinho, não tem nada a ver. Para que encher de água os vasos? Tinha que encher de vinho, não encher de água, porque o trabalhar de Deus, Ele sempre trabalha, às vezes na contramão daquilo que você está esperando. Às vezes você está imaginando que Deus vai agir assim, e Deus está vindo por outro caminho, e você fica questionando o Senhor. Eu achei que o Senhor ia fazer desta forma, mas eu não estou enxergando nada. Parece aquele homem que chega diante da tenda do profeta Eliseu, achava que ele ia descer lá da tenda, ia colocar a mão na minha cabeça e orar ao Deus dele, e a coisa ia mudar. Às vezes ele estava esperando isso, e quando ele recebeu aquela notícia, olha, vai até o Jordão e mergulha lá 7 vezes. Ele não estava entendendo que o milagre dele estava na obediência ao nome, à palavra do Senhor. E às vezes é assim, dessa forma. Enquanto eles olhavam a água na talha, né? Como que pode água na talha? Vai dar água para o povo? É porque não viu os mistérios que Deus estava preparando para aquele casamento. Porque o casamento é uma das coisas primordial na vontade divina de Deus. E no versículo 9, né, o quanto responsável, aí chamaram então o responsável para provar, imaginando que ele ia beber água, que era a água que eles colocaram. Ele provou e descobriu que era o vinho, e chamou o noivo daquela festa e disse: olha, em todo casamento, em toda cerimônia, né, primeiro se dá o vinho bom, depois que dado bom, aí dá o vinho mais ruim. Mas você deixou o vinho melhor para o final, e deu ruim para o povo, em outras palavras. E aí mostra para nós, denota para nós que Deus, ele é dessa forma, que Deus, ele sempre chega no fim de tudo. Deus, ele sempre chega quando tudo parece que não tem mais jeito. Parece que é por isso que a sociedade, o ser humano, às vezes não compreende a mente de Deus, né? Paulo fala, né, que quem nós para compreender a mente de Deus, e a gente fica latejando dentro dos nossos pensamentos, por que Deus deixou até o final, né? Por que Deus não agiu lá no comecinho, que, né, aquilo estava apenas no tamanho de uma semente, agora está um caroço, né? Por que Deus não fez isso? Às vezes nós ficamos questionando, mas Deus, ele tem esse lado divino dele, que ele gosta de trabalhar na vida da pessoa, quando as coisas não conseguem, o homem e a mulher não tem mais controle em si, aonde o homem e a mulher não tem aonde recorrer, aonde acabou o dinheiro, acabou o recurso, aí é Deus que põe uma vírgula e começa a escrever uma nova história. É isso que Deus faz, é isso que Deus tem prazer em fazer. Quando o homem não tem mais a ninguém confiar, aí ele entra com as tuas mãos renovadoras e fala: agora é eu que vou trabalhar, né? Agora você vai ter tempo mais para mim, né? Agora você vai ter vindo mais na casa de Deus, né? Porque outrora você não vinha tanto na casa de Deus, mas eu deixei isso aí crescer, eu deixei isso aí desenvolver, né? Eu deixei isso aí rolar, para que você se aproximasse mais de mim, e essa aproximação mais de mim, me quebrantou o meu coração, então agora eu vou começar a agir na sua vida. É isso que Deus faz.
É isso que Deus faz. Existem milagres que só Deus faz, que às vezes ninguém entende. Aqueles homens não entendiam, ninguém naquela festa sabia acerca daquele vinho, a não ser os servos e a mãe de Jesus e o próprio Jesus. Ninguém sabia. Então às vezes as pessoas ao redor de você não vão compreender, não vão entender, né? Como que aconteceu isso na vida dela, como aconteceu isso na vida dele. Eu estou de boca aberta de imaginar, de ver que as coisas estão mudando na vida daquela lá, porque a alegria tinha acabado, a felicidade tinha acabado, eles já estavam perto a separar, a desfazer, a desconquistar, perder o negócio, perder a casa, perder o comércio, mas agora as coisas estão de novo mudadas. O que aconteceu? Às vezes acontece isso, aqueles que estão em volta de você, vai ver você florescer, vai ver você crescer, porque Deus, Ele está escrevendo na sua vida uma nova história. Para a gente encerrar, como posso, ou o que eu devo fazer para que esse milagre da transformação pode acontecer na minha vida? O que eu devo fazer, pastores, para que esse milagre da transformação possa verdadeiramente acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família? Primeiro, marquei aqui, é você ver o problema, é você enxergar o problema antes que ele cresça, é você notar que as coisas começaram a sair do trilho, como eu falei, e você correr até Jesus, estar atento, vigilante, não fazer como muitos, que já chega aqui no pastor Rodrigo, os irmãos, quando a coisa já está praticamente terminada, quando a coisa já está praticamente desfeita, e aí é difícil refazer. Mas o primeiro segredo é você ver, ter a sensibilidade de ver como as coisas estão começando a sair do lugar. E o segundo é convidar Jesus. Eu só estou reprisando para nós finalizar. O segundo é você convidar Jesus para morar dentro da sua casa, da sua vida. Aí passa o vento, passa a tempestade, mas se Jesus estiver no barco, a calmaria vai chegar. Terceiro, ir até Jesus, correr até Jesus, colocar na mão de Jesus, depositar na mão do Senhor, falar: Senhor, eu não suporto mais, eu não aguento mais, aqui está na sua mão, agora é com o Senhor, a direção agora é o Senhor que vai dirigir, é o Senhor que vai guiar, agora eu não suporto mais. Então está aqui o outro segredo, e outro segredo também para nós finalizarmos, é começar a encher, é começar a se encher, é buscar, é clamar, é se derramar, é estar envolvido na obra, nos trabalhos, nos cultos, perguntar para o pastor. Eu tenho esse costume de dizer: pastor, aonde eu posso ajudar aqui? Aonde que eu posso ajudar? É ali na porta, pode colocar. Olha, é ali no banheiro, pode ser, pastor, eu quero ajudar. E isso aí vai encher a sua vida, vai crescer espiritualmente a sua vida. E o segundo, para nós finalizar, quarto, crer na palavra. Aquele que crê na palavra do Senhor, ele nunca ficará frustrado, ele nunca ficará decepcionado. Amém, igreja? Que Deus abençoe suas vidas. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, abençoe a semana humildemente. Que você vá para casa com esta palavra para nós.
Aleluia. Em nome de Jesus.